A falar sobre a polêmica do transporte coletivo em Concórdia. O subsídio de 3,5 milhões de reais foi rejeitado pela Câmara de Vereadores. Bom, o projeto foi enviado no final do ano passado pela Prefeitura e previa um valor na tarifa de R$ 4,50 com o subsídio. Diante da reprovação da Câmara, essa passagem pulou para R$ 8,00. R$ 8,00. Ou seja, a gente está falando de um reajuste que simplesmente significa o dobro do valor para os usuários do transporte coletivo de Concórdia. Primeiro, o Bastos está comigo com todos os detalhes e ainda hoje eu vou entrevistar o prefeito de Concórdia ao vivo aqui no nosso meio-dia para entender por que a Prefeitura e a Câmara de Vereadores ainda não conseguiram conversar, se entender para resolver essa questão. Por enquanto, o povo de Concórdia continua pagando R$ 8,00. Vamos lá, meu caro Bastos. A informação mais recente é que a Câmara novamente apreciou esse projeto da Prefeitura para o subsídio de R$ 3,5 milhões e não aceitou, rejeitou o projeto. Bastos, conta pra gente as últimas informações a respeito deste caso. Bom dia. É isso aí, Fernando. Foi rejeitado em uma sessão na Câmara de Vereadores que teve aí na última segunda-feira. Por isso, por lá, os usuários do transporte coletivo de Concórdia continuam pagando o valor de R$ 8,00 na passagem dos ônibus da cidade. Esse reajuste ele está valendo desde os primeiros dias de 2024 e, claro, o assunto tem gerado muita polêmica lá na cidade. Nós conversamos, inclusive, com o presidente da Câmara de Vereadores de Concórdia. Ele mandou um vídeo para a gente falando sobre como está essa situação por lá e dando mais de detalhes também do porquê que a Câmara de Vereadores rejeitou esse subsídio da Prefeitura. Vamos acompanhar o que falou o presidente da Câmara de Vereadores de Concórdia. O plenário se manifestou, foram 6 votos favoráveis e 6 votos contrários. Dessa forma, como presidente, eu tive que fazer o meu voto de desempate. Votei pela rejeição desse projeto, porque entendo que hoje somente 3,7% da nossa população está andando de ônibus. E por que isso? A população tem deixado de andar de ônibus porque a Prefeitura não tem feito a sua parte. Ou seja, nós temos um terminal urbano hoje que nem mesmo um banheiro, um bebedouro d'água nós temos para os nossos usuários. Os nossos abrigos de ônibus nos bairros muitas vezes não existem, as pessoas ficam no frio, na chuva, e por isso que nós queremos aqui nessa casa, que a Prefeitura possa entender a obrigação que ela tem com os usuários, com os concordienses, que ela possa fazer essas melhorias. Não podemos ficar passando dinheiro através de subsídios para um ônibus que está vazio. Isso quem tem se beneficiado somente é a empresa e não o contribuinte. E aqueles também que não andam de ônibus, mas que através dos seus impostos estão pagando esses subsídios. Como a gente acompanhou, inclusive, nesse vídeo enviado pelo presidente da Câmara de Vereadores de Concórdia, ele questionou que falta estrutura, ou seja, o município tem problemas na estrutura para o transporte coletivo. Por isso foi rejeitado esse subsídio da Prefeitura. Agora eu devolvo para ti no estúdio, viu, Fernando? Porque nós vamos ouvir o lado da Prefeitura, o que ela tem a dizer sobre isso. Fernando, voltamos contigo. Bastos, muito obrigado. Pode ficar na ponta do link aí. Se tiver algum questionamento para o prefeito, fique à vontade também, tá bom, Bastos? Agora eu vou colocar na tela o prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, que conversa com a gente ao vivo. Bom, prefeito, a gente acabou de ouvir a fala do presidente da Câmara, ele foi o voto de desempate e rejeitou o seu projeto de subsídio de R$ 3,5 milhões. Como é que o senhor analisa essa posição da Câmara de Vereadores? Prefeito Rogério, bom dia, bem-vindo ao SCC Meio-Dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos assistem, no SCC Meio-Dia, nesse programa tão importante que tem um alcance dentro do nosso estado de Santa Catarina e que nos dá essa oportunidade de vir aqui falar sobre essa decisão lamentável que o Poder Legislativo tomou, a qual nós estamos debatendo e tentando fazer com que a tarifa do ônibus de 8 que caia para 4,50 desde dezembro do ano passado. Infelizmente,
a Câmara protelou essa votação por 2 oportunidades dentro do período legislativo de dezembro e também por uma convocação extraordinária que eu fiz em dezembro para que fosse apreciado no ano passado para ter, já no início desse ano aqui, a partir do dia 1º de janeiro, essa redução de 8 para 4,50. Inclusive, há uma comissão de trânsito na Câmara de Vereadores que fez todo um levantamento, né, e que observou que não tem outro caminho para que a gente pudesse reduzir esse valor se não fosse através do subsídio. E essas argumentações que, infelizmente, o presidente tem comentado de estrutura, isso não procede. A comissão, inclusive, fez um levantamento, nós estamos trabalhando alguns ajustes. Agora, não é isso não pode ser motivo para a Câmara de Vereadores, para os vereadores, para esses 7 vereadores, inclusive com o voto decisivo do presidente, votar contra esse subsídio que vai beneficiar só as pessoas que mais precisam, que é o trabalhador, que é o estudante, que vai ter reflexo nisso também, e que é o empresário que paga o passe para os seus funcionários. Então, isso é lamentável, né? Olha só, ele poderia estar entrando no ônibus nesse momento, nesse dia hoje, pagando R$ 4,50 e a administração pública, através do subsídio, comportando esses R$ 3,50. Quer dizer que esse número de pessoas, eles não têm esse direito, essa possibilidade de ser beneficiado. Isso não procede porque Prefeito. Já a Câmara de Vereadores votou um subsídio de R$ 2 milhões, onde conseguimos manter para R$ 5 a tarifa. Então é lamentável que isso esteja ocorrendo. Acho que quem está sofrendo são essas pessoas e a gente não entende, né, essa atitude irresponsável e inconsequente do Poder Legislativo desses 7 vereadores e com o voto mediano, então, do presidente. Prefeito. Pela primeira vez, viu, Fernando, só para concluir aqui no raciocínio, pela primeira vez no Brasil, uma Câmara de Vereadores rejeita um subsídio para o transporte coletivo urbano. Isso é lamentável. Por qual motivo o senhor acredita que os vereadores tomaram essa decisão na Câmara Municipal? Eles justificam que a Prefeitura não está investindo, os acordos não estão sendo honrados com relação à estrutura, ponto de ônibus. No seu ponto de vista, os vereadores tomaram essa decisão por qual motivo, prefeito? Olha, eu não tenho dúvida, Fernando. Infelizmente, é um ano eleitoral, né? Tanto é que não é um fato novo isso que nós estamos propondo em termos desse subsídio de 3,5 milhões, até porque o ano passado foi aprovado o subsídio de 2 milhões. Então, é essa questão política, né? Infelizmente, e que prejudica essas pessoas que mais precisam. Então, nesse momento, né, o que a gente tem que lamentar volto a repetir, essa atitude que não condiz, né, com as necessidades dessas pessoas que mais precisam. Certo. Vamos lá, para a gente fechar aqui, prefeito, qual é o próximo passo agora? O que o senhor pretende fazer para reverter essa situação e o preço da passagem baixar aí? Porque dobrar o valor da passagem é algo realmente que foge da realidade, beira o absurdo, né, prefeito? O problema é que nós temos uma planilha, o contrato da concessão foi feito em 2014, né? Eu não era prefeito naquela oportunidade, e a planilha que regulamenta essa questão, né, do custo do transporte coletivo, ela foi também executada em 2014 e nós temos que seguir essa planilha. Eu não tenho como fugir disso, senão eu serei processado por não dar o reequilíbrio, né, conforme o custo dessa operacionalização do transporte coletivo. Então, é uma situação difícil agora, já que a Câmara tomou essa decisão. É evidente que eu estou tentando conversar com a minha área técnica, né, no sentido de a gente buscar alguma alternativa e, quem sabe, encaminhar de novo esse projeto, né, para que eles, nesse período, agora façam essa reflexão, porque há uma mobilização muito grande aqui, as entidades não compartilham com essa decisão da Câmara, a sociedade também não está concordando, e isso nós vamos tentar fazer, buscar esse encaminhamento para tentar resolver essa aberração, né, que foi tomada pela Câmara de Vereadores, por esses 7 vereadores que votaram contra esse subsídio para as pessoas que mais precisam. Prefeito Rogério Pacheco, prefeito de Concórdia, muito obrigado pela participação, por nos atender aqui no nosso meio-dia. Fique sabendo que o seu espaço está sempre garantido aqui, se precisar discutir assuntos relacionados à população. Muito obrigado, prefeito. Eu que agradeço, Fernando. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo teu trabalho e pelo trabalho de todo o grupo, né, da SC Meio-Dia, desse programa tão importante em Santa Catarina. Prefeito, eu quero só finalizar aqui ainda com a sua presença, que a cidade de Concórdia não merece estar passando por essa
disputa política, como o senhor apontou. Na primeira participação do vereador, presidente da Câmara, aqui no meio-dia, a explicação foi que o prefeito enviou um projeto no afogadilho, muito no final do ano. Por isso, não foi apreciado, entrou para o recesso. Agora, a gente está falando de um projeto que foi rejeitado para o pagamento de subsídio. A gente sabe, prefeito, que diversos prefeitos pelo Brasil estão adotando justamente essa medida. Tem cidade de Santa Catarina que está fazendo 100% de subsídio, ou seja, a população não paga nada. É o caso de Araranguá. Florianópolis, por exemplo, tem subsídio para ter ônibus aos domingos de graça, taxa exclusiva para estudante. Então, o subsídio ele é comum. Ele é uma prática comum. Agora, a cidade de Concórdia não merece ficar nessa disputa eleitoral antecipada que fere, inclusive, os preceitos da legislação que refere-se à eleição, por conta de uma disputa política envolvendo poderes. Agora a população simplesmente está pagando o dobro da passagem de ônibus. Prefeito, obrigado. E olha, Fernando, eu nem sou candidato, mas eu estou no meu segundo mandato. Então você vê a incoerência, né, que eles adotaram nessa decisão que vem prejudicar essas pessoas. Eu só lamento isso e concordo contigo plenamente, né, que a gente observa que é uma atitude politiqueira, né, mas acima de tudo de forma irresponsável e que prejudica o cidadão. Prefeito, obrigado pela participação aqui. Faça o que tiver que fazer aí, prefeito, para esse povo pagar mais barato na passagem, porque R$8 de 4 pular para 8? De 4 pular para 8? Ah, gente, não dá. Não dá.